Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 3 do nosso curso de DevOps. Infelizmente, gente, essa vai ser a nossa última aula desse módulo, né? E a gente vai começar essa parte, né? Essa parte vai ser focada em GitHub Actions. Então, o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que o GitHub Actions ele é como um robô que vive dentro do GitHub. E esse robô ele fica ali, sempre de olho no seu repositório. E quando algo acontece, ele executa tarefas automaticamente. Tarefas essas como rodar testes, gerar relatórios ou até mesmo fazer o deploy de um sistema. Mas, por definição, o que é o GitHub Actions? O GitHub Actions ele é a plataforma de automação do GitHub. Ele permite criar workflows que executam tarefas automaticamente em resposta a eventos. Eventos esses como o push, o pull request, o agendamento ou até mesmo a execução manual. Ele possui, né, como características principais ser nativo do GitHub, ou seja, você não precisa instalar mais nada, ele já vem lá. Ele é totalmente gratuito, né, para repositórios públicos. E ele tem um marketplace com milhares de actions prontas. A gente vai ver mais para frente o que são actions. Ele é flexível, ou seja, ele suporta várias linguagens e sistemas. Então, pense no GitHub Actions como um robô, né, que mora dentro do GitHub. E ele fica observando nosso repositório e quando algo acontece, como push um APR, ele já sabe o que fazer. Ele vai rodar testes, gerar relatórios ou até colocar o sistema em produção. Tudo isso sem a gente precisar clicar em absolutamente nada. Então, a gente traz, né, alguns elementos fundamentais, que o workflow ele é um processo automatizado completo. O job ele é como um conjunto de steps executados no mesmo runner. O step ele é a tarefa individual dentro de um job. E a action é uma unidade reutilizável de código. Já o runner, né, é justamente o ambiente de execução. Então, imaginem, né, que o workflow ele é uma receita de bolo, tá? Os jobs, né, elas são as etapas. Então, como etapa, né, a gente pode ter fazer massa, recheio, cobertura. Dentro de cada job, a gente vai ter os steps, que são justamente as ações que levam a concluir essas etapas. Então, para uma etapa de fazer a massa, por exemplo, a gente tem que misturar, bater e assar a massa. As actions, elas são os blocos de código já prontos, como se fossem utensílios de cozinha, que facilitam o trabalho. E o runner é a cozinha onde tudo acontece. No nosso caso, né, como a gente está falando, ele é o sistema operacional. Ele pode ser o Linux, o Windows ou até o Mac. Então, runner, perdão, workflow contém jobs, cada job contém steps, cada step pode utilizar actions, tudo isso vai rodar dentro de um runner. Então, é importante entender essa hierarquia, porque quando a gente for escrever o YAML para o GitHub Actions, essa ordem ela precisa sim ser respeitada. Com a estrutura, né, de workflow? Todo workflow ele vai começar com um nome, tá? Como a gente verificou aqui, ó, como o nosso YAML. Então a gente define ali no YAML uma variável nome. Então a gente está definindo name, nome do workflow. Depois a gente vai configurar o evento que vai disparar. Então, tipo, isso aí pode ser um push, pode ser um pull request. E por fim, os jobs. É como a gente monta um plano, sabe? A gente vai colocar quando dispara, o que roda e em qual ordem, né, vai rodar. Esse daqui, né, é um exemplo simples em que sempre que alguém fizer um push, o workflow baixa o código, instala as dependências e roda os testes. E assim, né, com isso a gente garante que o código enviado ele não quebre o projeto. Então a gente tem os eventos, que são os triggers.
Então, esses triggers eles podem ser um pull ou pode ser um push, né, um pull request. Como aqui, por exemplo, ele faz um push, que é justamente o nosso on aqui, né, que a gente falou, que é o evento que vai disparar, o que vai acontecer. Então, a gente pode disparar o workflow de várias formas, automaticamente com push ou PR, em horários definidos como o cron. Esse é muito interessante. Ou manualmente clicando no botão do GitHub. Isso ele vai dar a flexibilidade necessária para cada situação. Então, tipo, isso aqui é um exemplo, né, de evento programado com o cron. A gente vai colocar um schedule, ou seja, a gente marca qual é a agenda, o que, é que a gente quer, né, fazer. Que é justamente o schedule vai ser o nosso trigger. E daí a gente marca o cron. Nesse cron a gente diz, ó, eu quero que execute de segunda a sexta de 2 da manhã, no caso, né? Às 2 da manhã. Então a gente bota 02 até 1 até 5. Esses aqui são os eventos manuais, né? Que são os que a gente faz, certo? E o que que é um job, né? O job ele é totalmente configurável. A gente pode definir em qual sistema ele roda, quantas vezes ele será testado em paralelo com diferentes versões, e até mesmo estabelecer uma ordem. Ou seja, o job ele só roda se outro job terminar antes, ou a gente pode fazer ele executar tudo ao mesmo tempo, enfim. Então a gente tem algumas propriedades, como o runs on, que ele seleciona, né, qual vai ser o sistema operacional do runner. O strategy dot matrix, né? Ele, a gente vai botar múltiplas configurações para ele executar. Então, aqui no caso a gente definiu versões do Node, né, diferentes. Então, a gente vai executar versões do Node 16, 18, 20. E sistemas operacionais como o Ubuntu, como o último Ubuntu e o último Windows. E daí a gente pode setar também timeout, que é o tempo limite da execução, e apontar quais são as dependências entre os jobs. Aí, o que é que são as dependências entre os jobs? Essas dependências elas vão fazer justamente com que o job ele seja sequencial ou paralelo. Se a gente não tiver esse need, ele vai executar com um padrão. O padrão dele, então, com needs, né, a gente define se a gente quer uma execução sequencial ou execução paralela. O que é que seria isso? Se a gente quer que todos os jogos eles executem ao mesmo tempo, ou se a gente quer que ele aguarde outro jogo terminar. Se a gente não colocar nada, ele vai executar como padrão, ou seja, não vai seguir uma linha de tempo para execução. E se a gente colocar o needs, né, a gente vai definir isso. Ah, então, a gente tem, né, que a gente pode utilizar action, actions prontas, né? Como a gente conversou que o marketplace ele fornece essas actions para você fazer o uso. Então, aqui, né, no nosso lado esquerdo, a gente vai ter o checkout de código e a configuração de Python, né? Isso tudo já vem pronto no marketplace. A gente define qual é a versão do Python que a gente quer colocar. E daí, do lado direito, a gente tem a configuração, essa parte de cima, a gente está configurando a action. No caso, né, a gente pode combinar os dois, né? A gente pode utilizar uma action para configurar no Node.js e depois rodar um npm teste. E, tipo, isso é super comum na prática. A gente pode, tipo, fazer uso de combinações de actions, entende? Então, em variáveis, né, de contextos, os contextos eles são como variáveis mágicas que o GitHub ele fornece para sabermos o que está acontecendo no nosso ambiente. Então, por exemplo, a gente tem alguns contextos úteis, como o github.ref, que a gente vai pegar a branch atual
A gente tem o GitHub.actor, né, que a gente pega o usuário que disparou aquele evento, no caso, que disparou a action. A gente vai ter o runner.es, que ele vai pegar qual é o SEO do runner. E a gente vai ter a secrets.name, que ele, no caso, né, a secrets.nome da chave, que ele vai pegar quais são os seus secrets configurados. Então, por exemplo, secrets.senha.db. Aí ele vai ter lá a senha DB. Então, isso aqui é muito interessante, né? Muito importante para a gente saber, porque a gente pode utilizar também para colocar como needs, botar como condicionais, entende? A gente pode usar condicional em cima do que qual é a branch atual. A gente, no caso, né? Como a gente vai ver aqui agora. É, então, né? Então, o que são condicionais? A gente consegue, né, com condicionais, controlar melhor quando o step deve rodar. Por exemplo, se a gente quiser só fazer deploy se a branch for main. Então a gente vai usar justamente o github.ref, verifica se aquela branch que a gente está atual, que foi enviada, é a main. Se for a main, aí sim ele vai executar. É, a gente tem também, né, algumas funções como o contains, que ele vai verificar se contém um texto, o start with, que ele verifica o início de um string, o success, se ele verifica se o step anterior teve sucesso, o failures que identifica se o step anterior ele falhou, e o always ele vai executar sempre. Então, tipo, aqui, né, ele colocou um if github.ref, ou seja, ele verificou se a branch do GitHub que fez o push, né, ou qualquer coisa que tenha ativado o trigger, ela tenha sido esse develop. Então, sim, ele vai executar o npm run deploy staging. Aí a gente tem, né, que as secrets elas são senhas e chaves que elas não devem aparecer no código, elas sempre guardam, ou seja, sempre guardem eles dentro da área segura do GitHub. O que é que é isso? É como, por exemplo, a senha de um banco de dados, uma API key, uma chave, né, de API. Para quem utiliza o FTP, né, o host do FTP, a senha do FTP, o usuário do FTP. Então, isso tudo são dados sensíveis, né, dados perigosos, sigilosos, que não podem vazar. E por isso a gente define essa aqui. Aí como é que a gente configura aqui? A gente vai em repositório, né? A gente vai acessar nosso repositório. Esse daqui é aquele menu superior. Então a gente vai em settings. Depois a gente vai abrir, né? Vai abrir uma página diferente. Dentro de settings, esse aqui é a barra lateral. Então a gente vai em actions. E dentro de actions a gente clica em nova chave, novo repositório secret, né? Novo segredo de repositório. E depois de configurar tudo, né, a gente define o nome dele, qual que é o valor. Ele vai aparecer todos aqui no seu repository secrets. É importante ressaltar que nem todo mundo pode criar segredos de repositório dentro do repositório, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ir lá e fazer ou até mesmo acessar isso. E então ele funciona, né? Cada secret ele vai funcionar como se fosse uma key de um dicionário, por exemplo. Então, tipo, ele acessa um secrets.dbpassword. O dbpassword, ele é um nome que a gente configurou na nossa secret. Então, por exemplo, no meu caso aqui, o FTP host é um nome que eu configurei para minha secret. E daí, quando eu acesso minha secrets.dbpassword, na hora que ele vai executar a action, ele identifica esse comando e ele pega o valor e joga para poder executar a action. Os artifacts, né, agora, eles servem para guardar os resultados. E o cache, eles servem para acelerar o processo. Isso economiza muito tempo em projetos grandes. Então, os artifacts, né, o que é que eles vão
salvar coisas, arquivos, né? Arquivo que você queira, por exemplo, se eu quiser salvar um log, se eu quiser salvar relatórios, eu uso artifacts para isso. Já o cache a gente vai utilizar para reaproveitar dependências, ou seja, para ele não ter que fazer download novamente de dependências que já foram carregadas. E daí, né, a gente tem várias técnicas de debug e monitoramento, ah, como a aba Actions, né? Ela vai mostrar assim todo o histórico e logs de todas as suas actions no seu repositório. A gente pode configurar, né, para receber notificações por e-mail ou Slack e os status checks em PRs, ou seja, a gente pode fazer com que ele marque quais são os status, se tudo deu certo, se tudo deu errado. Então, tipo, o GitHub Actions ele tem um monitoramento integrado. Se algo falhar, você consegue sim ver no histórico e até configurar alertas para aquilo. Então, você pode configurar para ele enviar um e-mail dizendo, ó, tal pessoa executou aqui, deu problema, tá ligado? Nessa execução. Daí você vai chegar no seu e-mail e daí você vai estar a par daquilo e vai ser mais fácil de você, de repente, falar com essa pessoa para resolver ou qualquer coisa do tipo. E daqui, né, por último, eu trago o desafio final para vocês. O desafio final é criar um pipeline que roda testes automatizados, push, pull requests. A ideia é que sempre que alguém, né, enviar o código, automaticamente rode testes. Assim ninguém consegue cobrar o projeto sem perceber. O resultado, né, um passo a passo, um guia para esse desafio, ele vai estar disponível na descrição do vídeo, certo? Então, tentem fazer, vejam se roda ou não, como é que está a execução. E por fim, se vocês quiserem, né, seguir o passo a passo, se vocês quiserem ver como é que está na documentação, vai estar sim disponível na descrição do vídeo. Sem mais delongas, é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, por me acompanharem. E assim, agora que você já sabe, né, o básico do GitHub Actions, vocês podem sim começar a criar suas automações reais nos seus projetos. E vocês aprenderem isso e aprofundarem seus conhecimentos nisso vão lhe trazer diversos benefícios, eu garanto isso. Vai trazer, né, uma velocidade melhor de entregas, vai fazer com que os seus códigos, né, os seus projetos, eles apresentem menos bugs, vai melhorar seu trabalho em equipe também. Então, pessoal, trabalhem nisso, é, se aprofundem nisso também. Essa parte aqui é só esse módulo inteiro, né, é só uma introdução, então pratiquem, se aprofundem. E é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.